E aí, pessoal? Vamos criar um conteúdo toda sexta-feira à tarde. 7 perguntas e respostas da Semana Tricolor. Perguntas e respostas produzidas durante a semana. Nós vamos na sexta-feira fazer uma junção disso e falar o que está, em que pé está e para onde vai, especulações, contratações, jogadores que foram citados ou não, notícias que circularam no meio do Grêmio. Toda sexta nós vamos falar sobre isso. Então, 7 pontos importantes que a semana produziu, nós vamos discutir aqui no César Cidade Dias, falando de Grêmio. E a primeira delas, o caso Ferreirinha. Ferreirinha, para quem não sabe, jogador das categorias de base, que ascendeu no ano passado, que foi muito bem, que começou a ter oportunidades com o técnico Renato, que fazia jogos importantes aqui, crescendo jogo após jogo, participando de um processo de renovação, acabou pedindo o que o Grêmio entendeu errado, entendeu acima do que merecia, e o jogador foi afastado, treina a partir de agora em Eldorado com o grupo de transição, e isso gerou uma série de confusões junto ao empresário do jogador, o que não é bom para o jogador, o que não é bom para o clube. O fato é que o Grêmio fez uma oferta em cima dos padrões que está acostumado a fazer, assim como fez com o Everton, assim como fez com o PP, assim como fez com o Pedro Rocha e com seus talentos, e o empresário parece ter outra ambição, outra vontade, pediu mais do que o Grêmio não gostou. O Grêmio tem o direito de colocar ele para treinar na transição e ele tem o direito de se incomodar, e foi o que aconteceu. O que a gente pode falar desse primeiro ponto? Ainda vamos ter mais capítulos, porque as reuniões entre empresário e clube vão acontecer mais uma vez, e o técnico Renato, assim como o Grêmio, com certeza tem interesse em contar com ele para ele poder jogar, mas dentro dos padrões do Grêmio, não em cima da vontade de uma pessoa ou de um grupo que comanda aí a carreira desse atleta. Acredito ainda que possa haver um desfecho, mas se não houver, não tem problema nenhum, o Grêmio não vai morrer por causa disso. Já teve jogadores mais importantes que passaram por aqui e que acabaram deixando o clube, e nem por isso o Grêmio deixou de existir. Ou seja, Ferreira, infelizmente, é triste dizer, mas é mais um. E como mais um, ele tem que achar que o mundo dele, ele faz parte de uma comunidade. O Grêmio é mais do que apenas o interesse dele. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, show do Metallica. Show do Metallica, que estava marcado para o dia 21 de abril, na Arena, não vai ser realizado na Arena, porque o Grêmio joga. O Grêmio joga contra a Universidade Católica, e o presidente Romildo deixou claro que na Arena vai jogar o Grêmio, não vai ter o show. E isso mostra, isso cai uma série de máscaras que diziam que o Grêmio era comandado pelo processo da Arena, que quem manda na Arena é o Grêmio, e que quando o Grêmio joga, o Grêmio manda. Então, que caiam as máscaras, que terminem essas histórias. Essa flautinha, deixa para coisa de torcedor. Tem contrato, alguém comprou aquilo, alguém pagou muito caro para fazer arena, assim como outros estádios também, que parece que não fazem parte da discussão, mas que em outros estádios também se pagou e também tem que dar contrapartida. Na Arena tem que dar contrapartida. A Arena dá, o Grêmio dá uma série de contrapartidas para o seu parceiro comercial, mas quem manda ali no final da história é o Grêmio, e isso ficou evidente no show do Metallica. Quem quer ver, vê. Quem não quer ver, continua com essa pauta cansada, mas seguimos em frente por aí. Eu não gosto de papo de torcedor nesse aspecto, porque para mim, contra fato, não existe argumento. Terceiro ponto importante dessa semana foi Lucas Silva e o grande jogo que ele fez lá contra o América de Cali, na vitória do Grêmio, na estreia do Grêmio na Copa Libertadores, e eu vou colocar o Lucas Silva como centro do terceiro ponto, falando já do que aconteceu em Cali. O Grêmio venceu por 2-0 e Lucas Silva confirmou a condição de titularidade, fez um jogo de muita excelência, sendo combativo, jogando na frente, brigando pela bola, recebendo através das suas oportunidades, criou naturalmente aquela visão que nós tínhamos desse jogador lá no início de carreira, quando no Cruzeiro foi vendido para o Real Madrid. Lucas Silva parece ser um dos grandes acertos da temporada no Grêmio, e agora, além da titularidade, ganha confiança e vai crescer naturalmente em cima dessa sua capacidade. Fiquei muito satisfeito em ver o Lucas Silva, fiquei muito satisfeito em ver o Grêmio trabalhando sobre isso, porque é bom quando se acerta as contratações, e Lucas Silva, além dos outros todos que nós já citamos em outros espaços,
começam a crescer através das oportunidades do técnico Renato. Lucas Silva foi a grande confirmação da estreia do Grêmio da Libertadores. O Grêmio tem volante, sim. Para quem dizia que não tinha, tem. Quarto ponto importante também do ponto de vista técnico, a volta de Jean-Pierre, o meia, a diferença, o articulador, um dos principais talentos dessa nova geração tricolor, está de volta. Jean-Pierre, um dos craques do Grêmio, voltou aos treinamentos, já deve fazer parte do time que vai, do grupo que vai jogar em Pelotas, deve fazer parte também do grupo que vai jogar o Grenal e a partir de agora começa recebendo oportunidades, vai chegar ao seu nível de qualidade, de excelência para contribuir muito para o time do Grêmio na temporada 2020. Ele ficou 5 meses parado em razão de uma séria lesão muscular e está de volta. Essa talvez seja uma das grandes notícias da semana tricolor. O seu craque está de volta. Quinto caso, quinto ponto dessa semana é o caso Nicão. Nicão foi oferecido, ou o Grêmio teria feito alguns contatos com o Atlético Paranaense para que Nicão jogasse aqui. Foi desmentido pelo Grêmio essa informação, mas o próprio Nicão confirmou que teve propostas de Corinthians e de Grêmio, e isso indica que existe aí um namoro, nada que caminhe de forma mais importante neste momento. A negociação envolveria o Tassiano e o Ferreirinha também, que nós falamos há pouco, mas o fato é que o Nicão jogando em Porto Alegre agregaria sim ao grupo de jogadores do Grêmio, naturalmente não seria titular, mas seria um jogador que agregaria qualidade sim, um jogador que atua pelo lado esquerdo, com o pé, pelo lado direito com o pé esquerdo. Eu acho que é um jogador interessante e que poderia de fato agregar dentro da realidade do Grêmio nesse momento. O Grêmio nega e isso faz com que nesse momento nem se discuta isso, porque o Nicão nem jogar Libertadores pode, ou seja, dificilmente ele vai fazer parte do grupo do Grêmio nesse momento. Mas quem sabe no futuro, essa foi uma das notícias mais importantes que o Grêmio produziu nessa semana. Sexto ponto, também importante, Kahneman. Kahneman voltou aos treinamentos com chuteira, está recuperado daquela lesão, daquele problema que ele teve no calo ósseo do pé, que o tirou de algumas partidas, fez uma cirurgia e vai jogar o Grenal. Essa é a notícia, vai jogar o Grenal, já está trabalhando. Kahneman é uma das referências intelectuais e anímicas do Grêmio. Kahneman é também um dos pontos fortes dessa era vitoriosa do time de Renato Portaluppi. É através da sua liderança dentro da defesa, junto com o Jeromel, que o Grêmio virou uma das referências do ponto de vista defensivo na América do Sul. Kahneman está de volta. E só isso já merece todo o nosso aplauso. Para terminar, sétimo ponto, o grupo do Grêmio, o grupo, esses reforços que nós falamos, as situações todas que nós já desenvolvemos com relação aos atletas que chegaram, aos jovens jogadores, porque o Grêmio vai usar um grupo, vai usar um time misto, um misto quente, lá em Pelotas, para jogar no domingo, e só esse ponto já mostra o tamanho da força que o Grêmio desenvolveu, o tamanho da força que esse time tem em relação aos seus adversários. O Grêmio tem, de fato, um grupo forte que precisa ser valorizado, e isso nós vamos ver em Pelotas, porque o Grêmio vai com um misto quente, mostrando o tamanho do grupo do Grêmio. Só para relembrar, 7 perguntas e respostas da Semana Tricolor, um conteúdo que nós vamos fazer todas as sextas-feiras. Hoje foi o caso Ferreirinha, o show do Metallica, Lucas Silva e a confirmação no jogo contra o América, a volta de Jean-Pierre, o caso Nicão, Kahneman e o retorno aos treinos e, por fim, o grupo do Grêmio, o misto que vai jogar em Pelotas. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, venha pra cá, participe desse canal, compartilhe, chegamos a 8.000 seguidores em pouco mais de, assim, desde que a gente começou com esse novo formato, pouco menos de 30 dias, chegamos a 8.000 seguidores, ou seja, o gremista gosta de papo de gremista para gremista. E quando isso acontece, a gente precisa valorizar, precisa sempre fazer parte disso, precisa discutir, precisa compreender as necessidades e mais, precisa receber pautas dos inscritos. Eu gostaria que os inscritos do canal mandassem ideias de pauta, querem entrevista com alguém, querem que eu converse com alguém sobre alguma coisa. Usem esse espaço para a gente discutir as coisas do Grêmio e não deixar essa coisa tão aberta, tão informal como às vezes a gente vê no nosso noticiário. É preciso que a gente pense
esse canal como uma forma da gente tentar aproximar as relações, aproximar as situações. Eu tenho algumas experiências no Grêmio, que a gente muitas vezes relata nesse canal e as pessoas gostam, mas é importante que a gente consiga desenvolver pontos diferentes. Esse espaço, por exemplo, o espaço das 7 perguntas e respostas é um espaço já de uma ideia, de uma proposta. Então, façam parte desse time. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube. E até a próxima. Dale Tricolor!